Olá, alunos, tudo bem? Hoje estou gravando o vídeo, estou gravando a videoaula que a gente vai fazer por aqui pela videoaula, tá? Como todos sabem, estamos passando por esse momento muito atípico no nosso Brasil, no que se refere à questão do coronavírus. Então, as aulas estão suspensas e, diante disso, estamos nós, professores, todos preparando as aulas digitais para vocês. Primeiramente, ainda estamos em adaptação aos vídeos, tá? Eu não vou conseguir nesse vídeo em específico fazer simultâneo junto com os slides e tudo mais, mas isso eu já estou providenciando, já devemos fazer também. Eu já vou deixar meu e-mail para vocês, leandro.cerbi com cerbi @anhanguera.com, é onde vocês podem tirar dúvidas, mandar os e-mails por lá, e no prazo aí me dá só um tempinho de 24 horas que eu consigo me organizar para responder todo tipo de pergunta. Então fiquem à vontade, também é o meu contato por lá. Além disso, devemos providenciar aí a adaptação das aulas pelo vídeo aula. Onde faremos até enquanto perdurar essa situação no nosso país, que determina aí o afastamento social, tá? Eu vou trazer aqui acompanhado pelos slides. Então você aí na sua casa, você abra os slides simultâneo junto com o vídeo. O vídeo eu vou, toda a parte do vídeo aqui eu vou ler o que está no slide para você se identificar aí qual é o slide que a gente está começando a aula, tá bom? Vamos lá então, começando a matéria de metodologia científica, onde a gente vai começar aqui o primeiro slide, metodologia científica. Então você vai abrir lá no AVA, juntamente com o vídeo, os slides. Então o slide de metodologia científica, que está lá a aula 3 e aula 4, isso mesmo, estão juntas, porque eu fiz uma adaptação nas aulas, onde eu mesclei as duas aulas no mesmo arquivo. Outro ponto também é que eu já recebia os materiais que vocês me enviaram lá da Semana da Mulher, os relatórios, eu já atribuí nota, inclusive, então vocês podem acessar o AVA de vocês, vocês também já vão ver as notas que já foram atribuídas na matéria metodologia científica. Então todo mundo que participou lá, todo mundo já recebeu nota, e você que ainda não participou, teremos outro trabalho até o final desse bimestre para atribuição do restante dos pontos necessários para a complementação. Vamos lá então, matéria metodologia científica. Começamos aí com o slide número 2, conhecimento filosófico, onde eu vou ler o slide e depois eu vou explicar em cima dele, tá bom? Ao adotar uma atitude filosófica, o indivíduo passa a indagar, interrogar a si mesmo, por que adotar determinadas atitudes, por que defender determinados pontos de vista e por que defender determinados princípios. Essa é a citação lá do Ferreira e do Bastos, e fica justamente um questionamento. Afinal, desde quando nós nos reconhecemos como seres humanos pensantes, que o indivíduo começa a se indagar. Da onde veio, como veio, para onde veio, vai para onde, para que lugar ele pensa, como ele pensa. Tudo isso são situações do cotidiano do próprio ser humano. Então, desde que o ser humano se entende por gente, começa a ser questionamento sobre quem é ele, como ele se desenvolve. E isso é chamado de conhecimento filosófico, ou seja, é um conhecimento próprio, um conhecimento de si mesmo. E isso determina, entre outras situações, o próprio acompanhamento e como ele vai ter o ponto de vista dali para frente. Por que defender determinados princípios? Por que ele entende desse jeito? Por que ele não entende desse jeito? Tudo isso parte de um conhecimento de si mesmo. Isso é o princípio lá do ser humano. O ser humano, quando ele começa a viver em sociedade, ele começa a se organizar,
ele começa a ganhar conhecimento, a entender o meio onde ele vive, ele começa a se indagar. E isso são princípios filosóficos e princípios da própria existência do ser. No slide 3, então a gente traz essa atitude filosófica. Atitude crítica frente à realidade, às verdades, aos dilemas do cotidiano. Raciocinar, refletir sobre as coisas. Marilena Chauí, uma importante filósofa da contemporaneidade, afirma que a atitude filosófica possui duas características, uma positiva e outra negativa. O aspecto negativo se refere ao dizer não ao senso comum, ao estabelecido do que já era posto como verdadeiro na experiência cotidiana. E o aspecto positivo está em indagar sobre a razão das coisas, buscar compreender o que são as coisas que cercam a vida de cada um. Vamos fazer uma parada aqui. Na aula passada, aquela aula que a gente fez lá presencial, a gente discutiu muito sobre o senso comum. Lembra do senso comum, aquilo que a gente aprende com os nossos avós, com os nossos pais, vão passando de geração em geração, muitas vezes sem explicação, e sem explicação científica, de fato, por que é desse jeito. Mas, enfim, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Eu lembro até que eu trouxe um dos exemplos dos avós, que sempre fizeram desse jeito, a historinha lá do peixe que corta a cabeça e o rabo, enfim, essa atitude filosófica, ela traz dois aspectos. Dizer não a esse senso comum. Por que dizer não? Porque eu preciso ter em si, eu preciso ter em mim a necessidade de buscar um conhecimento científico para até comprovar determinadas situações que eu tenho no meu dia a dia. Então, simplesmente deixar ao senso comum determinar as razões do meu dia a dia faz com que não nos atentamos ao conhecimento técnico que tem por trás disso. Então, essa experiência cotidiana, ela também precisa passar por esse momento de explicação. Explicar por que funciona desse jeito. E o aspecto positivo, por sua vez, busca compreender que as coisas que cercam cada um, de onde vieram as ideias que julgamos adequadas, como a gente busca indagar os motivos das coisas, de como que é desse jeito e não é de outra forma. Então podemos dizer que tanto o aspecto negativo quanto o aspecto positivo da atitude filosófica são faces de uma mesma moeda. Isso leva a uma atitude crítica do indivíduo. Então, no aspecto positivo, eu preciso ter indagações e redescobrir a razão dessas coisas. Não é simplesmente porque meu avô disse que tinha que cortar o rabo e a cabeça do peixe para cozinhar, que foi o exemplo que eu trouxe em sala de aula, que eu preciso entender que é sempre dessa forma. Então eu começo a me indagar, eu começo a trazer essa necessidade de positivar as coisas, essa necessidade de trazer o entendimento das coisas. Então esses dois aspectos, tanto o aspecto positivo quanto o aspecto negativo, fazem parte dessa atitude filosófica. Ou seja, eu, como ser, começo a indagar por que essas coisas são assim, da onde vem o fundamento técnico para isso. Por exemplo, um exemplo muito, muito corriqueiro, inclusive, por que o Sol nasce do lado leste e se põe do lado oeste? É porque eu observei isso e acho que vai ser sempre assim e ponto final? Não, tem uma base científica por causa disso. Afinal, se vivemos num planeta que é redondo, não é um planeta plano, como defendem algumas pessoas ainda até hoje. Estamos num planeta redondo, onde ele gira. E por ele girar, é que existe esse fundamento teórico e técnico de que por ele girar, o Sol nasce de um lado e se põe do outro. Ou seja, não é o Sol que gira, quem gira é o próprio planeta. Então, esses conhecimentos científicos foram adquiridos no decorrer dos anos, no decorrer de muitos e muitos anos. Afinal, lá no começo da sociedade, inclusive muita gente sabe, muitas pessoas defendiam situações que eram contrárias ao senso comum, eram contrárias ao que se pregava na época, mesmo trazendo às vezes alguns fundamentos técnicos, mas a própria sociedade o excluía, muitas vezes até condenando a prisão, condenando a morte, como a gente teve diversos casos na construção da nossa sociedade, de pessoas que contrariaram
a situação que tinha na época, ou seja, contrariaram esse senso comum e tiveram punições muito severas. É como dizer que o planeta girava, que o planeta era redondo. Enfim, muitas pessoas morreram para comprovar cientificamente de que isso era verdadeiro. Então, Xiaoyi, que é a filósofa, afirma que essa atitude filosófica requer tomar distância das coisas para analisá-la, como se fosse a primeira vez que se estivesse observando. Ou seja, quando eu estou aqui na universidade e passo a estudar, eu começo a necessitar um afastamento. Por quê? Porque muitas situações do nosso cotidiano partem do senso comum. Então, às vezes eu preciso decidir referência a algum caso lá específico lá no ramo do direito, por exemplo. O sujeito praticou um crime. Se eu ficar no senso comum, eu vou entender que aquele sujeito praticou um crime, então ele deve ser excluído da sociedade, não deve ter defesa, não deve ter nada. E não é bem assim. Afinal, todos têm o direito, existe uma base científica para isso, que todos têm o direito do contraditório, da ampla defesa. Por isso que existem os profissionais do direito, que, como eu, atuam em defesa dessas pessoas. Então, essa possibilidade de defesa parte de um conhecimento científico. Ou seja, como diz a filósofa, eu preciso me afastar. Às vezes eu preciso olhar mais de longe, preciso dar uma afastada para que eu consiga observar a necessidade de fato do que o caso necessita, do que aquela situação necessita. Quando eu olho de longe, eu começo a me indagar com mais ênfase, começo a indagar se isso é desse jeito mesmo, se deve ser assim ou não deve ser, e não simplesmente ir na onda como todo mundo vai muitas vezes. Então a gente tem, por exemplo, as situações aí do fake news, que é muito popular hoje. As pessoas proliferam essas informações negativas, principalmente vocês devem estar recebendo também, essas diversas informações desencontradas, aproveitando essa situação de pânico que está gerando na nossa sociedade sobre o coronavírus. Muitas pessoas trazem notícias totalmente diversas, totalmente fora de contexto, trazendo verdadeiras mentiras, e você, como um acadêmico, já começa a olhar e falar: opa, isso aqui não faz muito sentido, afinal, como que essa pessoa é um médico que está falando, mas ele é só um áudio, e não se apresenta, não fala nome. Olha, passou um nome aqui, digitei no Google, nem aparece. Ou seja, percebam que esse afastamento faz com que a gente analisa e comece a questionar o próprio senso comum. Começa a questionar situações do nosso dia a dia, porque a gente está olhando de forma mais distante, de forma mais afastada. E isso é fundamental na área acadêmica, porque quando eu me afasto e começo a observar de maneira mais distante, eu começo a observar coisas que eu não observava antes. Eu começo a entender coisas que eu não entendia antes. Inclusive, fica a tarefa para vocês, assistam os programas televisivos aí, esses programas que saem sangue à noite, esses programas tipo Datena, tipo Obac, entre outros programas. Você vai ver, quando você começa a entrar na universidade, começa a receber informação, você começa até a visualizar esses programas de forma totalmente diferente. Continuando aqui, o próximo slide, o slide número 4. Para que o conhecimento seja válido, ele deve responder à necessidade da realidade vivida. Afinal, senhores, para que um conhecimento faça sentido para mim, ele precisa fazer sentido na minha vida. Afinal, eu ter um conhecimento que não faz sentido na minha vida, ele se torna apenas um conhecimento obsoleto. Essa validade terá relação direta com a possibilidade de responder e levar à compreensão da realidade concreta. O conhecimento filosófico permite esclarecer os aspectos mais profundos de uma situação, utilizando para isso do raciocínio, do escrutínio, da razão e do discernimento. Ou seja, quando eu estou lá analisando uma situação concreta, eu, com o pensamento, com o conhecimento filosófico, eu começo a analisar por que foi assim, por que aquela pessoa fez desse jeito, por que ela não fez desse jeito, por que ela se comportou dessa forma. Enfim, eu começo a trazer aspectos muito mais profundos e não simplesmente ficar de forma superficial. Afinal, no exemplo do próprio direito, no exemplo da administração, da contabilidade, a gente pode usar também. Por exemplo, estou lá na contabilidade, estou lá na administração, estou lá numa empresa, sou o dono da empresa e percebo que um funcionário não está indo bem.
e ele não está tendo resultado, não está conseguindo objetivar isso, e eu percebendo essa situação, qual que seria a primeira atitude se eu for superficial? Vou lá, demito o funcionário e tudo bem, e contrato outro no lugar. Agora, quando eu tenho conhecimento filosófico, eu vou mais aprofundado. Afinal, por que ele não está produzindo? Está acontecendo alguma coisa na casa dele? Ele está passando por algum problema pessoal? Tem algum problema de saúde? Enfim, questionar o próprio funcionário para que eu tenha conhecimento. Eu começo a trazer para a minha realidade um conhecimento mais profundo sobre aquela situação. Por que você não está produzindo? Aconteceu alguma coisa? Está tendo algum problema familiar? Enfim, eu consigo, dessa forma, trazer situações mais próximas da minha realidade. E quando eu analiso de forma mais próxima, eu consigo atuar com mais discernimento. Eu consigo discernir melhor a informação. Eu consigo discernir melhor para ter uma decisão melhor. Então, essas interpretações reducionistas não permitem revelar o que está por trás desses fenômenos. Se eu for superficial, eu não consigo observar o que é essencial, o que é necessário, porque às vezes o cidadão está com algum problema lá e eu vou querer demiti-lo, eu vou gerar, ao invés de eu resolver o problema para minha empresa, eu gero um segundo problema, eu gero um terceiro problema. Às vezes melhor uma conversa bem dada do que uma decisão mal feita. Então, eu conversando bem, entendendo a situação, eu trago para a realidade e consigo observar de forma mais profunda. O pensamento filosófico não deve ser visto como distante da realidade e privilégio somente de poucos iluminados. Isso sempre aconteceu na nossa sociedade. Até pelo domínio da própria religião, isso das mais diversas religiões que a gente tem no mundo, muitas pessoas entendiam que esse pensamento de questionamento, de trazer mais informações, eram destinados a algumas pessoas muito específicas. Então imagina eu como professor aqui na frente falando para vocês, é como se vocês observassem e falavam, não, ele consegue falar isso porque ele estudou, e ele só estudou porque ele foi iluminado, porque ele é uma pessoa diferente, porque ele veio dos deuses, e por isso que ele é o líder, por isso que ele está lá na frente. Muito pelo contrário, só estou aqui na frente porque estudei um pouco mais de você e coisas diferentes de vocês. Afinal, não existe eu sei mais ou vocês sabem mais. Como eu disse na primeira aula, o que acontece é que eu sei coisas diferentes e vocês sabem coisas diferentes. E quando a gente tem essa troca, é que a gente consegue construir o saber, construir o conhecimento de maneira mais efetiva. Então, o pensamento filosófico, não posso ter essa distinção e achar que é porque uma pessoa é iluminada. Muitas vezes a gente tem isso na religião, onde colocam-se padres, pastores e líderes religiosos como pessoas que estão lá porque são iluminadas por Deus e deuses que botam a mão nesse cidadão e ele tem um poder especial que ele estrala o dedo e as coisas acontecem. A gente sabe que não é assim. O que acontece com esses líderes religiosos é que eles são líderes, e líder só existe para liderar a situação, para levar à frente a situação. Então, se eles estão nessa condição, não é porque eles são especiais perante a Deus e eles têm uma situação diferente. Isso muitas vezes é um acalanto na própria religião, muito pelo contrário, são pessoas normais, seres humanos, de carne e osso. Tanto é que agora no corona a gente está vendo que estão fechando inclusive as igrejas. Ou seja, não existe nenhuma linha direta com um ser espiritual maior. O que existe são pessoas mais preparadas, com mais conhecimento, para levar à frente a própria religião, o próprio conhecimento da religião. Então deve ser aplicado constantemente em nossas práticas, pois permite chegar à verdade dos fatos por meio de uma reflexão, de uma análise e de uma crítica. Então quando eu estou estudando, eu preciso ter em mente que eu preciso fazer essa reflexão, essa análise e essa crítica. Vocês agora estão no primeiro semestre, vocês estão construindo ainda o saber. Ainda é um caminho muito árduo, um caminho com vários alicerces necessários que vocês terão que fazer, e um deles é sempre atuar com reflexão, análise e crítica, porque quando eu passo a estudar, muitas vezes o estudo nos leva a questionamentos lá do senso comum. Questionamentos por que é dessa forma. Afinal, é muito comum, inclusive, não sei se vocês já conhecem essa história, mas vou trazer aqui também a história da proibição de que manga com leite faz mal.
Já ouviram isso, que manga com leite, não pode comer manga com leite porque faz mal. Você sabe de onde originou essa história? Essa é uma história do senso comum. Lá na época em Ouro Preto, existia muito a captação do ouro, então existiam as minas de ouro, onde quem trabalhava lá eram os escravos. Como a cidade era muito antiga, existiam muito pés de manga. Então a manga era o alimento do escravo, então se dava manga para os escravos comerem. E o leite, por sua vez, era um alimento nobre, porque ele valia muito dinheiro. E às vezes o próprio escravo era obrigado a transportar esse leite. Então, para fazer com que o escravo não tivesse a vontade de utilizar aquele leite, de roubar o leite, de pegar o leite, se criou o mito de que manga com leite fazia mal. Então, como o escravo já comia manga de forma natural, então se ele comesse a manga e tomasse o leite, ele ia ter um problema, ele ia morrer, ele ia ter grave problema de saúde, ia ter muita dor. Isso gerou no senso comum dos escravos, da época, de que você não poderia tomar o leite. Isso fez com que o leite fosse protegido durante o transporte. Então percebam que essa situação dependia do quê? De uma reflexão, de uma análise, de uma crítica. Ao refletir de que qual é o sentido técnico, qual é o sentido científico de que manga com leite faz mal. Existe alguma substância na manga? Existe alguma substância no leite que juntas causam algum tipo de problema? Então percebo que não existe. Então você pode tomar manga com leite? Pode tomar manga com leite, não vai matar você. Como outras crendices populares que dependem única e exclusivamente de uma reflexão, de uma análise, de uma crítica. Então ela é uma reflexão situada, orienta como viver melhor. Eu preciso refletir sobre a situação me trazida para ver se faz sentido, se tem base, se não tem base. Enfim, são situações para a construção do saber. Então lá, vamos supor que você vai continuar a carreira acadêmica. Você vai continuar pesquisando, ser um pesquisador. Hoje no Brasil, infelizmente, passam muito apertados os pesquisadores, mas minha intenção é ser um pesquisador. Vou estudar sobre o direito, vou estudar sobre a administração, vou estudar sobre a contabilidade, vou continuar meus estudos com isso. Como que eu continuo os estudos? Eu preciso trazer perguntas onde eu vou aplicar a reflexão, a análise e a crítica disso. Quando eu faço dessa forma, eu consigo atribuir entendimentos diferentes e começo a olhar de maneira mais isolada, porque eu me afasto do questionamento e começo a olhar mais afastado ao problema. E começo a observar o que o problema tem em si e quais são as problemáticas envolvidas nele. Isso é o quê? É uma reflexão, é uma análise. Eu analiso a situação que está em volta e aplico uma crítica a ela. Aplico uma situação onde vai gerar as perguntas necessárias para que eu adquira o saber e busque solucionar para que a gente mude a vida das pessoas. Passando aqui para o próximo slide, o slide de número 5, filosofia e ciência, os primeiros contornos. A filosofia questiona problemas reais que envolvem os seres humanos. A filosofia se vale da razão para formular uma explicação sobre os fenômenos. Então fica a seguinte pergunta: se o pensamento filosófico é baseado na lógica, na dedução, na razão, como se esse se diferencia do conhecimento científico, que também tem essa base? A filosofia em si, ela vai trazer o questionamento dos problemas pertinentes ao ser humano. Ou seja, o ser humano, analisando sua existência, começa a fazer questionamentos. E a base científica, ou seja, a ciência, ela vem para questionar esses entendimentos. Então percebam que quando eu tenho que existe sempre uma discussão muito grande sobre religião e ciência. Religião e ciência se conflitam? Não, muito pelo contrário, elas se complementam. Porque a religião faz parte do senso comum, faz parte da criação do ser, enquanto a ciência, ela só existe porque eu tenho dentro dela uma dedução, uma razão e uma lógica. E quando eu tenho isso, eu vou trazendo respostas para concluir se aquilo é cabível ou não é cabível. Então, por exemplo, a gente tem muita discussão sobre trechos da Bíblia que mostram que o mundo foi criado por Adão e Eva, foi criado, não foi criado, tirando a parte religiosa, onde cada um acredita naquilo que gosta de acreditar.
a ciência tenta explicar esses fenômenos. A próprio fenômeno da Arca de Noé, fenômeno de situações de pragas do Egito, também trazidas na situação bíblica, como outras diversas situações que são trazidas à tona para que a ciência tente explicar. O próprio coronavírus. Afinal, o coronavírus foi uma arma biológica? Temos diversos mitos aí sendo criados por conta disso. Foi uma arma biológica? Não. Foi uma arma da China para comprar melhor as ações, para se tornar mais rica, para se tomar frente dos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu? Não, a própria ciência vem trazendo isso, que é um vírus derivado da gripe, de outros vírus, e é um vírus mais forte que atinge pessoas dessa forma. Então perceba que a ciência traz para auxiliar o ser humano. Ele não é um conflitante do entendimento do ser humano, muito pelo contrário. Todo o entendimento do ser humano, ele precisa de base científica para se tornar ciência, para se tornar com uma lógica, uma dedução e uma razão de existir. Quando eu tenho isso, então eu tenho a ciência atuando. Então a ciência ela vem para questionar e responder. Questionar e responder. Quando eu tenho conhecimento científico envolvido, eu consigo responder aos questionamentos que são inerentes à nossa vida. Como, por exemplo, a questão do Sol. Por que o Sol nasce de leste e se põe a oeste? E a ciência vem para explicar, olha, ele se nasce em leste e se põe em oeste porque a curvatura da Terra, porque o giro da Terra, que a velocidade que ela gira, então dá-se a entender que por conta disso ela nasce no leste e se põe sempre em oeste, e por conta disso a gente tem o calendário, enfim, a ciência vem para trazer isso. Então, conhecimento científico não coloquem só na mente de que conhecimento científico parte só daqueles laboratórios. Porque muitas vezes a gente, questionando alunos, fala assim, eu não vou ser cientista, não queria ficar dentro de um laboratório, com máscara, mexendo naqueles instrumentos. Muito pelo contrário. Conhecimento científico e análise científica não é só isso. Temos diversos estudos científicos que partem do estudo da própria sociedade. Ou seja, não tem laboratório, é você lá no meio da sociedade que analisa, percebe e questiona os demais seres humanos sobre o direcionamento da tua pesquisa. Então tem diversos tipos de conhecimento científico. Partindo para o próximo slide, o slide de número 6, o surgimento da ciência moderna. Gênese de modo de produção capitalista, a ciência moderna nasce como alternativa para melhor compreender e dominar os fenômenos, especialmente os naturais, dando aos seres humanos a condição de se colocarem no centro de tudo. Processos de acumulação, que são derivados da própria produção capitalista, onde a perspectiva era conhecer como retirar o máximo de tudo, transformar isso em mercadoria, colocar essa mercadoria à venda, obtendo o máximo de lucro, que leva à acumulação de capital, a exploração da natureza como matéria-prima e a exploração dos seres humanos como mão de obra. Então, como no slide anterior a gente mostra como que foi o início disso, onde a filosofia e a ciência elas começam a se complementar, ou seja, o ser começa a fazer questionamentos sobre a sua existência, e a ciência, por meio do conhecimento, pela dedução, pela lógica e pela razão, ela começa a perceber esses questionamentos e começa a explicar esses questionamentos. Quando isso acontece, a gente começa o surgimento dessa nova ciência, essa ciência moderna. Então, esses questionamentos do dia a dia, do ser, do existir, eles passam a ser resolvidos e o ser humano começa a evoluir e ter surgimento de novas necessidades, como, por exemplo, o próprio capital, o próprio sistema capitalista que a gente tem hoje. Como que funciona o sistema capitalista? Você produz e vende essa produção. E como que era antigamente? Desde a criação da sociedade, quando a sociedade começa a se juntar, as pessoas começaram a fazer pequenos produtos para seu consumo. Então eu tinha lá uma pequena propriedade, um pequeno pedaço de terra onde eu plantava o alface, plantava algum outro cereal ou alguma outra hortaliça ali que serviam para o meu consumo. Isso começa a ir bem, até o ponto onde eu enjoo, até o ponto onde eu começo a questionar por que eu sou como isso. Aí eu olho para o meu vizinho, eu produzia lá minhas hortaliças e tinha minhas galinhas.
Nossa, mas hoje eu tô com vontade de comer porco. Só que eu não produzo porco. Quem produz porco é meu vizinho. Aí a gente começa a demonstrar que eu tenho que produzir para o meu consumo e se eu produzir mais do que eu necessito para o meu consumo, eu posso entregar para o meu vizinho, eu posso vender para o meu vizinho e ele vai me pagar algo que eu desejo. Isso, inclusive, é o surgimento da própria moeda, o surgimento desse sistema capitalista, onde eu produzo mais do que eu necessito para que eu venda para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e ganhe algo em troca. Nesse caso, capital, nesse caso, dinheiro. Então, eu produzo algo além da conta do que eu necessitaria para que outras pessoas também tenham acesso a isso e me paguem por isso. E com o dinheiro que eu tenho, eu consigo gerar mais conforto, eu consigo comprar outras coisas que eu necessito para que eu tenha uma vida mais confortável. Esse é o princípio do capitalismo. Então, essa necessidade e esse máximo de lucro que leva a essa acumulação de capital, essa acumulação de dinheiro, vem lá do princípio do surgimento da ciência moderna. O ser começa a questionar, o ser humano começa a questionar, opa, mas eu não quero só isso para minha vida. Eu também quero algo que o meu vizinho está fazendo. Então, percebam que o ser humano ele começa muito mais a questionar o seu ser, ele começa a questionar o que está em volta. Isso é o surgimento dessa ciência moderna. Então, ao perceber isso, o ser humano começa a entender o seguinte, olha, se eu explorar a natureza, se eu explorar a matéria-prima, se eu explorar o que vem da própria natureza, que a natureza me dá, entre aspas, de graça, eu consigo gerar mais capital. Porque eu tenho aqui a madeira que eu vou usar para fazer o meu utensílio doméstico, só que se eu pegar um pedaço maior de madeira, eu consigo fazer outros utensílios para o meu vizinho que precisa de utensílios diferentes. Então percebam que quando eu começo a exploração dessa natureza como matéria-prima, eu começo a ter algo que viria de graça, que é da natureza, e começo a gerar capital em cima. E a gente sabe muito bem que isso foi devastador para nosso sistema ecológico, nosso sistema, esse ecossistema que a gente vive. Por quê? Porque o ser humano começou a extrapolar, começou a buscar além do que ele precisava e não dê chance de recuperação da própria natureza. Além disso, também a exploração do próprio ser humano. Afinal, todos vocês aqui, a maioria que trabalha, são às vezes empregados, às vezes são donos de estabelecimentos, sabem que para trabalhar, o que você doa? Você doa sua mão de obra, o que você sabe, o que você tem de conhecimento, a tua força, o teu pensamento, a tua inteligência. Então, quando eu dou algo que é meu, oriundo do próprio ser humano, em troca de uma recompensa financeira, que é o chamado salário. Então eu recebo uma recompensa financeira por algo que é meu e eu estou dando. Às vezes é tempo, às vezes é conhecimento, às vezes é tudo junto. Então essa exploração do ser humano é que faz com que gira capital e gira mais dinheiro ainda para aquela pessoa que detém essa informação ou detém esse conhecimento necessário. A partir do momento que eu já começo essa ciência moderna, onde eu passo do ser lá de trás, que se questionava e questionava a sua existência, ele passa a viver e questionar o seu redor, agora passamos a um conhecimento muito mais avançado. Era preciso um conhecimento que explicasse como incrementar o desenvolvimento das forças produtivas. Isso não é encontrado nem nos mitos, nem na religião, nem na filosofia. Daí o surgimento de um conhecimento que permitia conhecer os fenômenos em suas causas e efeitos, por meio de um procedimento denominado experimental. Ruptura entre ciência e filosofia de métodos diversos. É o slide número 7, para você acompanhar por aí também. Então perceba que o ser, ao perceber que ele produzindo mais, ele tinha mais capital, onde gerava mais conforto para si e para as pessoas que ele gostava, então ele precisa ampliar isso. E de que forma ele amplia isso? Percebendo que o desenvolvimento dessas forças produtivas, o desenvolvimento desse mecanismo de conseguir capital, ou seja, eu tenho um pedaço de terra, se eu usufruir esse pedaço de terra por completo, eu vou ter uma produção muito maior. Olha, se eu irrigar
dia sim, dia não, talvez eu tenha mais. Se eu irrigar todo dia, talvez eu tenha mais. Perceba que a ciência moderna ela vem trazendo esses estudos de como produzir mais, de como produzir melhor, de como melhorar essa produção, para que o cidadão, o ser que lá nos primórdios do ser humano tinha só um pedacinho de terra onde era para o seu sustento, que começa a ampliar para ter um pouco de mordomia, um pouco de tranquilidade, para usufruir de outras coisas que a própria sociedade fornecia, ele passa a não mais pensar só dessa forma. Ele passa a pensar produzir mais e melhor o tempo todo, para que eu tenha mais conteúdo, para que eu tenha mais coisas, e dessas coisas eu consiga vender mais e consiga ter mais dinheiro, e eu tendo mais dinheiro eu tenho mais conforto, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo comprar mais coisas. Essa é a ciência moderna, a ciência que vem questionando situações de produção e não mais apenas do ser, questionando organizações, questionando formas de produção, enfim, das mais diversas situações. Esse é o princípio da ciência moderna, que é o princípio, inclusive, que traz a gente até hoje nos modelos acadêmicos que a gente tem hoje. Passando aqui para o slide número 8, método científico, parte da experimentação, alcança o conhecimento por meio da demonstração e da prova, buscar o saber pelas causas, busca generalidade e profundidade. Então, essa nova ciência, ela precisa de um método. Ela precisa de uma forma para acontecer. Não é simplesmente eu saio buscando formas de que eu produza mais, eu tenha mais. Não é assim. Existe um método. E esse método científico, que é utilizado até hoje, é parte dessa experimentação. Ou seja, eu pego aquilo que está acontecendo, experimento que aconteça de outra forma para demonstrar e comprovar que aquilo está correto. Então imagine o seguinte, eu tenho lá meu pedacinho de terra, onde eu planto, é muito comum aqui na nossa região, por exemplo, cana-de-açúcar. Eu planto lá cana-de-açúcar. Se eu plantar cana-de-açúcar no primeiro ano, eu tenho uma produção. No segundo ano, devo repetir e chegar próximo dessa produção que eu tive no ano anterior. No terceiro ano, eu começo a diminuir. No quarto ano, eu tenho uma diminuição. No quinto ano, eu tenho diminuição. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. Por que está diminuindo minha produção? Porque eu não estou dando, por exemplo, isso é um método científico, de que o solo precisa descansar. Então, quando eu passo os estudos, eu demonstro com os estudos de que se eu plantar outra coisa no intervalo de 4, 5 anos, de 4, 5 safras, eu planto outra coisa, quando eu volto a plantar cana, eu tenho uma produção muito maior. E como que eu cheguei nisso? Por meio da experimentação. Ou seja, eu percebo que está reduzindo, deixa eu plantar outra coisa. Vamos ver o que acontece? Planta outra coisa e volta a plantar cana, voltou de novo a produção alta, produção alta, produção alta. Então perceba que esse método de experimentação é o que faz a busca do conhecimento. Então eu preciso experimentar. Por exemplo, os próprios medicamentos. Como que eu sei que funciona uma vacina? Eu preciso experimentá-la antes para comprovar que a doença é sanada com ela, para que eu possa fornecer para a sociedade em geral. Então, muitas vezes é testado em seres humanos. Antigamente, hoje menos comum é o testados em animais, que vão sendo trazidos a essa experimentação. Falar, olha, animal deu certo. Olha, no ser humano lá deu certo. Num grupo de 100 pessoas, 70 foram curadas. Então a gente tem uma estimativa aqui de 70%. Então vou aprimorar isso para chegar mais perto dos 100%. Então vou fazendo novas experimentações, onde eu demonstro e comprovo. Demonstro e comprovo. Isso é o método científico. Continuando aqui, no slide número 9... O conhecimento científico é identificado com um tipo de conhecimento que possibilita alcançar o entendimento das coisas por meio da demonstração e da prova. Claro que a ciência não tem condições de responder a todas as questões. Ou dito de outra forma, nem tudo é passível de tratamento científico. Porém, aquilo que passa pelo crivo da ciência é submetido ao processo de validação sob pena de, em assim não sendo, não ser considerado como científico. A ciência é, portanto, um tipo de conhecimento, da mesma forma que o senso comum e a filosofia, mas diferente desses apoia sua afirmação somente naquilo que é possível provar. Então, ao contrário da filosofia, que estuda o ser, e o senso comum, onde se torna um conhecimento geral das pessoas, a ciência, por si, ela traz só o que ela consegue comprovar.
Então, se eu consigo demonstrar, consigo comprovar, a ciência valida aquele entendimento. Isso é o princípio de todas as teses científicas, desde a vacina, do conhecimento que vocês têm hoje na universidade. Por que é dada a universidade dessa forma? Por que vocês aprendem direito penal? Por que vocês aprendem direito civil? Por que vocês aprendem na administração os princípios dos contratos, os princípios das empresas, na contabilidade, os princípios de cálculo e tudo mais? Por quê? Porque lá atrás alguém, por meio da ciência, questionou e demonstrou que isso era possível e de que isso deveria ser dessa forma. Então, são esses questionamentos e essas soluções para esses questionamentos que é o conhecimento científico. Então, tudo que a gente aprende na faculdade vem desse conhecimento científico. Afinal, você não vai aprender na faculdade nada que não tenha uma base científica atrás. Nada de que seja oriundo apenas e tão somente do senso comum. É que muitas coisas do senso comum têm uma base científica por trás, às vezes sem a pessoa mesmo saber. Então ela tem esse conhecimento de que funciona dessa forma, de que é assim, sem ter um conhecimento específico, e quando se estuda demonstra que é dessa forma porque tem uma base científica por trás. Então esse conhecimento científico é o que vocês vão receber aqui na universidade. Então o método científico, a ciência é orientada pela demonstração, pela evidência e pela prova, como eu já falei para vocês. Passamos agora para o slide número 11, onde a ciência e a filosofia, elas partem pelo desenvolvimento e partem também por uma palavrinha muito comum hoje em dia, que é chamado de ética. A ética implica no esforço em compreender os motivos que nos levam a adotar essas condutas, se são adequadas ou não e se precisamos adotar outras regras. O comportamento ético refere-se também à forma como se observa e valoriza o outro nas relações. Ser ético é agir direito, proceder corretamente sem prejudicar ninguém, agir de forma a estar com a consciência tranquila. Então, quando eu começo a evoluir consciência, volto a questionamentos do próprio ser. É correto isso que eu estou fazendo? Estou prejudicando alguém? Não estou prejudicando alguém? É legal? Não é legal? Olha só um questionamento aqui muito interessante, que inclusive vem há bastante tempo esse questionamento. Isso é para o pessoal do direito, mais próximo ao exemplo, mas todo mundo aqui conhece esse tipo de exemplo. Por exemplo, os juízes. Os juízes hoje são contratados lá pelo Estado, passam pelo concurso, tudo mais. E uma das verbas que eles recebem é a verba de moradia. Inclusive muito questionada, e alguns foram até cortadas essas verbas de moradia, mas ainda existe e é muito claro ainda dentro dos juízes essa verba de moradia. A verba era dada indiscriminadamente, ou seja, para todos, independente, sem analisar o caso concreto. Era legal? É legal, tem amparo legal para pagar. Está dentro da lei, não tem nenhuma ilegalidade em pagar isso. Qual era a problemática? É justo? É ético eu receber? Porque o que acontecia? Muitas vezes o juiz, imagina o seguinte, o juiz aí de Leme, ele nasceu em Leme, foi criado em Leme, sempre morou em Leme, a família toda é de Leme, aí ele com muito esforço, com muita dedicação, passou no concurso de juiz, começa a trabalhar em Leme, e na própria cidade dele, e ele recebia uma verba de moradia já tendo uma casa própria, e recebia ainda a verba de moradia. Que o sentido da verba de moradia era para juízes que vinham de outros lugares, para que ele se instalasse naquela determinada cidade. Então ele recebia essa verba para que consiga se manter, pagar aluguel e ter uma casa digna para morar enquanto ele desempenha essa função para o Estado. Agora eu pergunto para você, você já é de Leme, mora em Leme, já tem casa própria em Leme, se desenvolveu todo em Leme, era legal receber, era justo, era ético receber ainda o auxílio moradia que foi criado para outro fim? Então esse dilema ético, essa discussão ética é o que traz a ciência e a filosofia. É legal? Legal é porque a lei permite, mas é moral? Existe essa moralidade? É certo eu fazer isso com dinheiro público, afinal o dinheiro também não é meu? Ou não? Está correto? É um direito dele, ele deve usufruir desse direito. Então esses dilemas éticos é que faz o agir direito. Então ser ético é isso, é agir direito, é proceder de forma correta, é não machucar ninguém, é não lesar ninguém. Então esses dilemas éticos fazem parte praticamente de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Muitas vezes é legal, mas não é moral. Nem tudo que é certo me convém fazer. Às vezes a lei permite e tudo mais, mas
eu, como ser, analisando a situação, devo fazer ou não devo fazer isso? Então, esse questionamento de ética que é importante, inclusive, no desenvolvimento do próprio curso. Afinal, vocês vão ter diversos dilemas éticos que vão passar muito para frente. Por exemplo, o pessoal da contabilidade. Você consegue lá na hora de fazer lá o imposto de renda, colocar uma informação que vai diminuir o pagamento do imposto. É legal fazer isso? É legal, a lei permite fazer isso. Afinal, você vendo lá, você que informa, então você informa o que você quiser. Só que é moral? Às vezes você está, entre aspas, você está atuando para aquela pessoa que sonega imposto. Então, esses dilemas éticos vão fazer parte constantemente do nosso dia a dia. Devo seguir ou não devo seguir dessa forma? É correto ou não é correto? Então, a parceria entre a ciência e a ética, agora no slide 12, vem justamente dessa problemática. A ciência é um conhecimento que não é neutro. Está vinculado a interesses de que nem sempre podem ser considerados justos ou bons para todas as pessoas. A ciência tem características específicas, mas precisa de apoio da ética para melhor orientar suas escolhas. Então, esse desenvolvimento científico, ele depende muito da questão ética. Afinal, vamos trazer aqui a situação, por exemplo, da bomba atômica. A bomba atômica foi criada pelos cientistas e tudo mais, inclusive muita discussão sobre quem foi o real criador da bomba atômica, inclusive atribuem ao Albert Einstein algumas situações da bomba atômica. Imagina o seguinte, a criação da bomba atômica, a intenção deles era criar de fato a bomba atômica? Era criar algo que explodisse e matasse um número ilimitado de pessoas? Era essa a intenção? Não era, eu tenho certeza que não era essa a intenção de início. Mas ao perceber isso, começa a discussão entre a ciência e a ética. Continua a pesquisa sabendo que eu vou ter prejuízo para outras pessoas, sabendo que isso pode vir, se cair em mãos erradas, tornar-se algo imprescindível para a vida humana. Então, essa discussão entre ciência e ética, essa parceria, é necessário que ela ande sempre de mão dada. Para quê? Para que eu não tenha, por meio do conhecimento que eu adquiro, atuar de forma a prejudicar outras pessoas. Então, você vai receber o conhecimento da administração, o conhecimento das ciências contábeis, esse conhecimento do direito. Só que sua intenção é única e exclusivamente prejudicar outras pessoas. Então, perceba que você não é um profissional com ética. Porque a ciência lhe trouxe o saber e a ética precisa te acompanhar para que você, como ser, não atue de maneira a prejudicar outras pessoas. Então, esse apoio da ética serve justamente para orientar essas escolhas. É isso a nossa matéria de hoje. Espero que tenham compreendido, espero que tenham aprendido também com a gente. Deixo o meu e-mail novamente para qualquer tipo de questionamento. No começo da aula eu deixei o e-mail da Anhanguera, leandro.serbi@anhanguera.com, e deixo também o meu pessoal, Leandro Serbi, Leandro normal, Serbi com C, CERBI, @gmail.com, que também é meu e-mail pessoal. Eu deixo à disposição de vocês qualquer tipo de questionamento sobre essas aulas, estou à disposição. Eu hoje um modelo um pouquinho diferente, uma videoaula, mas fica meu abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.